Bom dia, meus irmãos. Vamos então dar continuidade à nossa sequência de aulas. Estamos tratando da doutrina da Trindade, agora focada na pessoa do Filho de Deus. E hoje eu confesso que foi uma das aulas mais difíceis assim de trazer aqui, não pela dificuldade do tema, não pela dificuldade de escrita do autor, mas porque fala de algo que é difícil de conceber. Uma coisa, talvez a gente possa chamar de abstrata. O nome da aula é A Beleza e a Glória do Coração de Cristo. Então hoje a gente vai ver um pouco sobre as afeições, as emoções do nosso Salvador. E é um pouco difícil de tratar a respeito desse tema. O nosso objetivo é ver um pouco sobre a ternura amorosa de Cristo, não só quando ele estava na terra, mas da sua natureza humana glorificada hoje no céu também. E a gente vai dar uma olhada nisso, nas suas afeições, nas suas emoções. Só que para isso hoje a gente vai ter um guia. Esse guia, ele é um autor lá do século XVII, chamado Thomas Goodwin. Ele foi um puritano e ele escreveu um livro a respeito desse assunto. Você até consegue encontrar em português esse livro, foi traduzido não tem muito tempo, que chama A Beleza do Coração de Cristo. E a gente vai analisar a partir dos estudos desse autor. E deixa eu deixar aqui o nosso caminho para tratar desse tema. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre quem foi esse homem. Eu quero trazer um pouco, porque isso vai clarificar algumas coisas a respeito do que a gente vai estudar. Thomas Goodwin. Depois a gente vai entrar no texto que a gente leu em Hebreus capítulo 4. E aí a gente vai ver duas coisas principais nele, que vai ser um problema a respeito da compaixão de Cristo. Um problema, eu vou explicar isso. E também depois a gente vai ver as promessas da compaixão de Cristo. E por fim, em último lugar, a gente vai ver as provas da compaixão do coração de Cristo. Então vamos fazer essa caminhada hoje. Primeiro vamos falar um pouco sobre quem é esse Thomas Goodwin. Thomas Goodwin, ele era um puritano. E hoje em dia é bom falar o que é o puritanismo, né? Porque tem muita gente que tem usado o nome puritano para falar em tom jocoso ou falar mal de alguém, falar que ele é um super radical ou algo assim. E não, esse é um entendimento equivocado do puritanismo. Aí um autor chamado Tom Webster, ele diz que tem 3 elementos que definem o que é ser um puritano. Primeiro, puritano é um nome que vem de um partido da Inglaterra, tá? Era um partido político dos cristãos da Inglaterra. Então, não é algo assim simplesmente relacionado ao modo de vida ou coisa assim. Em primeiro lugar, era um nome de um partido da Inglaterra. 3 elementos que definem os puritanos. Primeiro, o seu companheirismo com Deus. Eles estavam sempre ancorados em alguém fora de si mesmos. O Deus trino das Escrituras. Tudo que eles faziam, eles observavam aquilo que Deus concebia na sua palavra. E isso leva a uma segunda característica, né? Eles abraçavam um sistema de crenças embasado nas Escrituras. Ou seja, eles tinham uma cosmovisão cristã e ortodoxa, tá? Eles olhavam para as Escrituras para então ter as suas opiniões a respeito das coisas. E a gente sabe que a maioria dos puritanos, inclusive, eles eram reformados também. Em terceiro lugar, a partir dessa visão de mundo cristã que eles tinham, eles estabeleceram uma rede de relacionamento grande entre crentes e seus ministros. E talvez esse seja um dos grandes trunfos do puritanismo. A proximidade entre os líderes da igreja, entre os líderes cristãos, do povo.
Som. Então, talvez esse seja um dos grandes trunfos do puritanismo, a proximidade dos pastores, dos ministros com os seus membros, e ensinando tudo isso que eles seguiam, né, a cosmovisão cristã e a proximidade, um relacionamento direto e total com Deus. E tudo isso fazia com que eles aplicassem seu cristianismo às Escrituras, criando uma abordagem teológica em todas as coisas, todas as áreas da vida, seja na igreja, seja na família, seja na vida pessoal, seja na vida nacional, né? Como eu disse, eles eram um partido político. Então, quando a gente rotula Thomas Goodwin como um puritano... Só um segundo. Passou. Está passando. Mas beleza, vamos lá. Então, quando eu rotulo esse Thomas Goodwin como um puritano, a gente tem que ter em mente que ele era um homem de crenças reformadas, tinha uma comunhão pragmática forte com Deus e trabalhava em prol de um reavivamento espiritual e bíblico em todas as áreas da vida, não só dentro da igreja, mas em todas as demais áreas da vida. E quem foi esse Thomas Goodwin? Thomas Goodwin ele nasceu no ano de 1600 e ele foi criado por uma família já cristã e desde cedo ele já se decidiu pela fé cristã e também para seguir o caminho dos estudos teológicos e pastorais. Então já desde a década de 20, ou seja, 20 e poucos anos que ele tinha, ele já se tornou um grande professor da Universidade de Cambridge. Só que de lá ele foi expulso pelos anglicanos ali, católicos, né? Porque naquela época tinha uma rixa muito grande, né, dentro da igreja, nessas diferenciações. Especialmente na Inglaterra, que era um país dominado ali, que tinha o Estado e a igreja como uma coisa só, né, no anglicanismo. Então eles foram muito perseguidos por isso. Mas ele não desistiu, ele foi pastorear lá em Londres, depois disso, e aí teve mais novas perseguições, ele teve que fugir para a Holanda, ficou um tempo. Só que aí teve um momento na história que os puritanos assumiram o poder na Inglaterra. O partido político da Inglaterra, os puritanos, assumiram o poder. E então, nessa hora, ele voltou para a Inglaterra e ele foi um dos grandes nomes que lideraram a Assembleia de Westminster, que produziu os nossos símbolos de fé, que a gente muitas vezes lê aqui na igreja, né? A respeito do breve catecismo, da confissão de fé, do catecismo maior de Westminster. Ele foi um dos líderes. Inclusive, diz a história que ninguém fez tantas preleções ou pregações nas assembleias de Westminster como Thomas Goodwin. Porque toda assembleia que tinha para discutir algum assunto tem um exercício devocional antes. Ninguém pregou tanto quanto ele na assembleia de Westminster, nas assembleias que tiveram, né? Depois esse homem ele se tornou presidente de um colégio, né, lá na Universidade de Oxford, na Inglaterra, para você ver, o nível dele era altíssimo, né, Cambridge, Oxford. Só que depois ele foi perseguido mais uma vez e, por fim, ele morreu nos anos 80, 1680. De seus escritos e anotações foram publicados um compêndio de 12 obras, 12 livrões, assim, ó, de tudo que ele escreveu e foi publicado. Sobre ele escreveram assim: Goodwin era impregnado do academicismo reformado e bíblico, mais maduro, sendo, como sempre, imbuído da melhor instrução teológica e filosófica de sua época. Mas ele sempre foi muito simples, claro, direto, sem tecnicismo e muito pastoral. Então é a partir dos escritos dele que a gente vai dar uma olhada no coração de Cristo. É uma difícil pretensão que a gente tem de analisar o coração de Cristo. E eu trouxe essa biografia para que a gente saiba que ele era um homem extremamente acadêmico, mas extremamente também afetuoso pelo seu Salvador. Não é à toa que ele analisou tão bem o coração e as afeições de Cristo. Isso é importante ser dito hoje, porque tem muita gente que diz que
aquela famosa frase, né? Não, a letra mata. Ou seja, você estuda muito e você perde as suas emoções. Daí dizer que a igreja presbiteriana é uma igreja muito fria, né? Por quê? Porque a igreja presbiteriana preza muito pela explicação correta e verdadeira da palavra de Deus, mas não é uma igreja tão afetuosa, vamos dizer assim. Mas não, isso é balela. As duas coisas têm que andar juntas. A erudição, o academicismo aí, sem tecnicismo, como eu disse que ele era, mas juntamente com a nossa afeição pelo nosso Salvador. E a gente vai ver muito disso hoje aqui nesse estudo. Então vamos introduzir um pouco sobre o pensamento de Goodwin desse tema. Goodwin ele afirmava que sempre a gente deve pregar a boa nova e a reconciliação com Deus. Deus ele criou a humanidade para que nela, ele dizia assim, para que nela todos fossem amigos. Deus criou a humanidade para que todos vivessem juntos como amigos debaixo do serviço do nosso Senhor. Mas o homem se rebelou e assim Cristo foi enviado para salvar os pecadores. E o Pai, satisfeito com a obra de Cristo na cruz, ele perdoa os pecados dos crentes. E semana passada a gente viu que tem algo a mais também, né? Além do perdão de pecados, a cruz também representa que a própria retidão e justiça de Cristo são reconhecidos em nós. Ou seja, Deus olha para nós não só como perdoados, mas como justos. A obediência de Cristo serve para nós. E a gente deve transmitir essa mensagem. Goodwin também falava que a gente devia transmitir a mensagem da ressurreição e da ascensão aos céus de Cristo. Inclusive, hoje à noite, a gente vai ver o último texto de Marcos, né? Vamos falar justamente sobre ressurreição e ascensão de Cristo também. E ele focava muito em desmentir uma ideia, e a gente vai focar um pouco nisso hoje, que é de que os cristãos que viveram com Cristo na terra, eles tinham algo melhor, algo a mais do que os cristãos que não viveram com Cristo na terra. Nós hoje, por exemplo, né? E eles diziam, então, que qual era a explicação deles para pensar nisso, né? Que se Cristo agora está glorificado, ele está menos afetado pela sua natureza humana e assim ele está mais distante do seu povo. Mas isso é um erro pensar assim. Cristo ele continua sentindo afeto e compaixão pelo seu povo, mesmo estando assentado à destra de Deus. Goodwin dizia assim, a exaltação de Cristo não diminui suas emoções pelo seu povo, mas ao contrário fez com que elas aumentassem. Por isso, ao invés de escrever apenas sobre o governo de Cristo nos céus, ou sobre a intercessão de Cristo pelo seu povo, Goodwin escreveu um tema que não era um tema muito comentado, né? Ele escreveu sobre as emoções de Cristo nos céus pelo seu povo na terra, as afeições de Cristo. E ele fez isso olhando para as Escrituras, e ele falava algo bonito. Ele falava assim, a palavra de Deus abre uma janela para o coração de Cristo. E a gente então vai tentar olhar através dessa janela hoje. E para tratar principalmente desse assunto, a gente vai olhar o texto de Hebreus. Então abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 4. Deixa eu abrir a minha aqui também. Hebreus, capítulo 4. E nesse texto a gente vai começar vendo um problema que Goodwin vê de interpretação nesse texto, né? Que pode nos fazer olhar errado para as afeições de Cristo. O problema aqui observado está no primeiro versículo aí que a gente leu hoje, né? O versículo 14. Alguém lê para a gente o versículo 14. O problema que ele vê está nesse trecho aqui, ó. O grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Ou seja, Cristo não está mais conosco em carne e osso, né? E muitos podem pegar esse trecho e entender que a grandiosidade de Cristo, quando ele senta à destra de Deus nos céus,
com todo o seu governo, com todo o seu corpo incorruptível, em toda a sua glória, ou seja, é um momento de exaltação de Cristo, faz com que ele se esqueça de nós. Deixa eu ilustrar isso para vocês. Pensa assim, um rapaz de uma cidade pequena estuda, se forma, consegue um emprego bem remunerado numa cidade maior. Então ele se muda. Quando ele se muda, ele deixa seus familiares, ele deixa seus amigos, e ele até passa a considerá-los inferiores depois de tudo isso que ele conquistou. Então, nessa perspectiva, a gente poderia pensar que se Cristo lembrasse de nós nos céus, e Goodwin escreve assim, depois de abandonar suas fragilidades da carne que ele tinha aqui, depois de vestir toda essa glória do seu corpo novo incorruptível, ele não poderia ter piedade de nós agora, como quando vivia entre nós, nem se sentir tão afetado e tocado pelo nosso tormento. Veja, Cristo ele está assentado à destra de Deus no paraíso como rei governante. Sua natureza humana ainda existe, é claro, mas ela está envolta em suprema glória. Como é que nós poderíamos nos aproximar de tal rei, como pecadores que nós somos? Então, muitas pessoas pensam dessa forma. Cristo ele está longe, ele está em toda a sua glória e santidade. Então, nós estamos distantes agora dele. Mas pensar assim é um problema. E Goodwin ele vai dizer que, apesar de tão grande exaltação de Cristo, a Bíblia também vai falar da sua compaixão. E isso vai se mostrar já no versículo 15 do nosso texto. Alguém lê aí Hebreus 4:15. Olha que legal, o autor, muitas vezes quando a gente usa negativa numa frase, é que a gente quer enfatizar, né? Não faça tal coisa. E nessa frase aí, ele usa a negativa 2 vezes, né? Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, ele está enfatizando o quê? Que a gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Hoje. E as fraquezas aí, o que elas representam? Você pode pensar, os nossos sofrimentos, né? Mas não é só isso. Alguém lê aí Hebreus 5, versículo 2. É capaz de... Até aí. É capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Ou seja, essas fraquezas aí que o texto diz representam tanto os nossos sofrimentos quanto também os nossos pecados. Ou seja, além dos nossos sofrimentos, mesmo nas nossas tolices, nas nossas escolhas pecadoras, isso desperta a compaixão de Cristo pelo seu povo. Vou dar uma outra ilustração aqui agora, que é a correta que a gente deve observar. Pense como quando um pai fica com um filho que tem algum mal, uma doença. Provavelmente todos os pais aqui já passaram por isso, né? Quando o filho ficou doente, quando o filho teve alguma coisa. Você não odeia seu filho por isso. Você não despeja seu filho por isso, porque ele está com uma doença, porque ele está com algo assim. Na verdade, você o ama por isso e você odeia a doença. E por isso você se compadece ainda mais, você se condói dele, você cuida dele. É nessa perspectiva que a gente tem que pensar em Cristo pelo seu povo, mesmo hoje nos céus. Cristo ele se condói dos nossos sofrimentos e pecados. Ele odeia o nosso pecado, mas ele quer o seu povo. E eu não estou dizendo que Cristo, aquela famosa frase, né? Cristo odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, não é um pecador qualquer, ele ama o pecador arrependido. Isso é verdade. E é nesse sentido que a gente coloca aqui, porque ele ama o seu povo.
E de onde vem essa compaixão de Cristo? O versículo 15 nos explicou, né? Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, da sua experiência humana pessoal. Alguém leu Hebreus 2:18? Volta uma página aí. Hebreus 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ou seja, Cristo ele conhece as nossas dores. Cristo ele conhece o pecado, não porque ele o cometeu, mas porque ele o sofreu por nós. E sobre isso, Goodwin diz assim: Cristo levou no coração da maneira mais profunda tudo o que lhe aconteceu. Ele não pulou da cruz, nem da ira de Deus, nem dos homens, mas suportou a carga mais pesada. E seu coração ficou mais terno a toda sorte de afeições do que qualquer um de nós, como se sentisse piedade. E isso faz dele um homem de dores, mais do que qualquer outro homem já foi ou será. Ou seja, hoje no paraíso, Cristo ele ainda se compadece do seu povo. E ele sabe tudo que nós passamos. Isso está escrito na Bíblia também. Está lá em Apocalipse 2:2. Quem lembra do que ele fala para uma das igrejas nas cartas? Apocalipse 2:2. Olha o que diz Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Cristo conhece tudo aquilo que acontece conosco na terra. E assim ele se lembra como ele se sentiu ao passar por tormentos também. Ele conhece a experiência até da culpa do pecado, de enfrentar a ira de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por nós. Então ele conhece todos esses nossos sofrimentos, todos esses nossos pecados, o que é passar pela culpa, o que é passar pela ira de Deus. Ele sabe de tudo isso. Ele entende isso na sua própria carne. É por tudo isso que, mesmo exaltado, ele continua ainda mais a transbordar da sua compaixão pelo seu povo. Mas é importante dizer algo a esse respeito aqui. Cristo, quando a gente se compadece de alguém, muitas vezes a gente sofre junto, né? Mas Cristo está no céu. E no céu não tem dor. Então, Cristo ele não está sofrendo por nós no céu. Porque no céu ele é livre de qualquer dor. Mas ele é solidário para com a nossa dor. Goodwin diz que isso não é um ato de fraqueza de Deus, de Cristo, mas de amor celestial. E ele diz assim: eu posso ser questionado se isso era uma fraqueza de Cristo. Mas o que Paulo diz a respeito da fraqueza? Quem lembra o que Paulo escreveu? Quando eu sou fraco, é que sou forte. Ou seja, é isso que torna poderoso e capaz de tomar os nossos tormentos no seu próprio coração e se importar conosco. Não porque ele esteja sofrendo, mas é como se sofresse por nós. Então, nisso a gente deve nos lembrar que Jesus ele continua sendo uma pessoa com emoções humanas, com um corpo humano. Você sabia que Cristo lá no céu, ele continua com um corpo humano pleno? Só que diferente do nosso, dele é incorruptível. Mesmo hoje, ele é visível, mas não para nós que estamos aqui. Ele está no céu com seu corpo humano visível. E isso indica que ele continua também com as suas emoções humanas. Só que veja a diferença. Nós humanos somos frágeis. Temos as nossas fragilidades. E às vezes a gente se condói em sofrer pelo outro. Mas Cristo, com seu corpo incorruptível, ele
essa fragilidade do corpo humano dá lugar às suas afeições amorosas ainda mais expandidas pelo seu povo. Então, deixa eu resumir essa primeira parte. Da mesma maneira que o conhecimento de Cristo foi aumentado quando ele entrou na glória, as suas afeições humanas de amor e piedade foram ampliadas também. Ou seja, Cristo, ele não se magoa com o nosso sofrimento, mas a sua alma responde ao nosso sofrimento com ternura bela e gloriosa. Ele se compadece, sim, do seu povo. Então, esse primeiro problema que a gente tinha que ver é um erro pensar que Cristo está longe de nós e não se compadece de nós na glória. Não, ele se compadece ainda mais do seu povo. E a gente tem que aprender a pegar isso e confiar nisso, de que Cristo está conosco mesmo nos céus. E ele nos dá algumas promessas a esse respeito. Vamos voltar lá em Hebreus 4,14. Hebreus 4,14. Como é que eu saí da minha Bíblia também? Voltou aí. Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Vamos, então, nos apegar à nossa confissão das doutrinas de Cristo. E eu quero dizer que essa confissão vai nos levar às promessas de Cristo. Como é que eu quero dizer isso? Abra sua Bíblia aí em Hebreus 10. Vai 2 páginas para frente aí. Hebreus 10. E alguém lê o versículo 23. Hebreus 10, 23. Ou seja, a nossa confissão de quem Cristo é e daquilo que ele fez é que sustentam as promessas de Cristo sobre nós. Ou seja, se você crê também nas promessas. Se você crê naquilo que Cristo fez e é, você crê que ele é poderoso para te guardar e te dar aquilo que ele prometeu que daria. Então vamos ver essas suas promessas em algumas etapas da sua vida. Primeiro, antes da sua morte, Cristo fez várias promessas. Eu quero focar em algumas. Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Aqui a partir do capítulo 13 de João até o capítulo 17, a gente tem um grande discurso de Jesus, oração de Jesus, a oração sacerdotal de Jesus, ele falando com seus discípulos. Ali é aquela sexta-feira, né, aquele último dia antes da sua morte. Na verdade é a quinta-feira, né, que é o dia anterior à sua morte. Em João 13:1 diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Às vezes a gente não olha tanto para a beleza do amor de Cristo, do coração, de aquilo que ele sente pelo seu povo. Porque veja que Cristo estava diante da sua iminente morte, e ainda assim ele não deixa de se lembrar do seu povo. Seu coração transborda de amor pelo seu povo. Inclusive foi nesse momento que Jesus lava os pés, né, dos discípulos, demonstrando na prática esse amor que ele tinha pelo seu povo. Em seguida, quando Jesus ele anuncia para os discípulos, isso aí está nos capítulos 14 e 15 de João, que ele subiria aos céus, o que Jesus fala? Que ele prepararia um lugar para depois nos levar. Olha o que Goodwin diz a respeito disso. É como se Jesus dissesse assim: a verdade é que eu não posso viver sem vocês. É pesado o que ele diz, né? Imagina Jesus dizendo isso. Não posso viver sem vocês. Nunca me acalmarei até ter vocês onde eu estou, para que possamos viver juntos novamente. E isso é a razão de tudo isso aqui
que eu fiz, se eu tiver qualquer glória, vocês terão parte nela. Gente, isso é grandioso do Evangelho. É grandioso daquilo que Cristo fala e faz pelo seu povo. E na ressurreição, Cristo dá garantias para o seu povo. Mesmo depois da ressurreição, o coração de Cristo continuava cheio de misericórdia e consideração pelo seu povo. Por exemplo, algumas páginas à frente aí em João 20, quando ele se encontra com Maria Madalena. Olha o que ele pede para que Maria Madalena fizesse. João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. A gente tratou isso no sermão passado, em Marcos, né? São doces palavras de Jesus a homens que o haviam abandonado. Cristo, ele sempre demonstrou compaixão pelo seu povo. Mas aí você pode falar, mas Cristo não repreendeu eles? Hoje a gente vai falar sobre isso. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14 diz assim: quando Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, o que Jesus fez? Ele censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o já tinham visto ressuscitado. Ou seja, Maria Madalena foi lá, contou para eles. Não só Maria Madalena, teve outros discípulos. E eles não creram. Jesus os repreendeu por isso. E por que Jesus repreendeu? Porque, meu irmão, repreensão também é uma forma de compaixão. A gente tem que se lembrar disso. Jesus quer que o seu povo tenha a fé firme. Não é isso que a gente faz quando a gente repreende os nossos filhos? A gente quer que eles voltem ao caminho correto, porque a gente se compadece dos erros deles. A repreensão serve para trazê-los de volta. A repreensão também é compaixão. Então a gente viu aqui a compaixão de Jesus antes da sua morte, depois da sua morte na ressurreição, e agora a gente vai focar na ascensão de Cristo. Porque na ascensão Cristo também faz compromissos para com o seu povo e isso demonstra a sua compaixão. Por exemplo, qual que é a primeira coisa que Jesus faz quando ele sobe aos céus? Está lá em Lucas 24, 50 e 51. Eu estou lendo os textos aqui porque meu texto aqui está grande. Então eu estou dando uma corrida aqui. Lucas 24, 50 e 51. Olha o que Jesus diz. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Ou seja, na ascensão, a primeira coisa que Cristo faz já é abençoar o seu povo. E em seguida, já entronizado, o que ele faz? O que ele promete para o seu povo? Que ele derramaria o seu Espírito sobre eles. E isso é significativo. Por quê? Porque as obras do Espírito hoje, que atua no seu povo, testemunham o amor de Cristo pela sua igreja. Por exemplo, Goodwin diz assim: um pastor prega o evangelho iluminado ali pelo Espírito Santo, é por causa do coração de Cristo que quer que os seus pecadores sejam salvos. Inclusive, eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contar de novo. Um amigo meu, a primeira vez que ele foi pregar na igreja, ele estava muito nervoso, e aí o pastor dele chamou ele para subir no púlpito, e o pastor dele virou para ele e falou assim: fica tranquilo, quem mais quer que a sua palavra seja efetiva, não é você não, é Deus. Ele falou isso para tranquilizar ele. Por quê? Porque às vezes, quando a gente está falando aqui no púlpito, pregando, ou quando você fala e prega a palavra para alguém, às vezes nós achamos que não temos a capacidade. Mas quem está mais interessado em que a palavra seja verdadeiramente pregada é o próprio Deus. E é isso que ele estava dizendo aqui.
Quando alguém prega por meio do Espírito Santo, é porque Cristo se compadece dos pecadores. Ele é o maior interessado em que a palavra seja efetiva. Mas a garantia final da compaixão de Cristo vem das últimas palavras dele registradas na palavra de Deus. Última página da Bíblia aí, Apocalipse 22. Apocalipse 22. Quem achou aí pode ler o versículo 17. A gente chama e quer que Cristo volte, né? Mas Goodwin comenta esse versículo falando assim: ninguém pode desejar que ele venha tanto quanto ele mesmo deseja que eles venham até ele. E aqui ele está expressando quanto o coração de Cristo sente falta e quer que estar com os seus próximos em um mundo redimido quando ele retornar. Cristo ele fez promessas, assumiu compromissos antes e depois da sua exaltação para nos ajudar a confiar que o seu coração é eterno para conosco, é compassivo para conosco. Cristo ele ama o seu povo. Que a gente tem que se lembrar disso. E agora, a última parte aqui desse estudo, eu quero mostrar provas dessa compaixão de Cristo. E eu vou mostrar isso a partir da doutrina da Trindade. O mistério da compaixão de Cristo, ele flui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro, a partir do Pai. Vamos voltar lá para Hebreus, o texto que a gente leu. Hebreus 5, alguém lê os versículos 4 a 6. Pode ser 4 e 5 só. Hebreus 5, 4 e 5. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, se não for chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Olha só, esse texto está nos mostrando que Cristo não assumiu a sua missão por iniciativa própria. Ele não se glorificou por iniciativa própria. Foi indicado por seu Pai para fazer isso. Ou seja, Deus ordenou que o Filho salvasse completamente todos os pecadores que vierem até Ele. Isso está escrito até mais diretamente lá no Evangelho de João. João 6, 37. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Ou seja, Cristo ele faz aquilo que é a vontade do Pai. Aí você fala, então Cristo faz por obrigação? Não, são as duas coisas. Cristo não o faz obrigado, mas voluntariamente. Por isso, Goodwin ele chega a uma conclusão. Ele fala assim: tudo o que Cristo faz por nós é apenas expressão desse amor que foi elevado originalmente no coração de Deus. Cristo não acrescenta nenhuma gota de amor ao coração de Deus, mas ele extrai tudo de lá e deposita no seu povo. Ou seja, a beleza do coração do Filho é a manifestação da beleza do coração do Pai no seu povo. Isso totalmente relacionado à doutrina da Trindade. Aquilo que a doutrina da Trindade reflete em amor é refletido por Cristo em sua igreja. Mas também a natureza divina de Cristo como Filho.
A gente viu a questão do pai, vamos ver a questão do próprio filho. Como a gente viu que Cristo ele é filho de Deus. Mas como eu disse, ele não obedeceu ao pai por obrigação, mas voluntária e amorosamente. Onde é que a gente vê essa explicação? Sabe quando, lá em João, capítulo 10, versículo 30, ele diz assim, porque eu e o pai somos um. Ou seja, o desejo do filho e do pai é um só. Eles são um só. Aquilo que o filho faz é porque ele o deseja e o planeja juntamente com o pai. Mas tem as ordens ali da Trindade, né, que a gente viu. Um ordena, o outro obedece, mas tem a questão da voluntariedade também. E a gente vê isso agora em outro texto. Eu estou pulando de texto em texto aqui, mas é interessante a gente observar que a Bíblia inteira trata desse assunto. Mateus 11, versículo 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, agora a gente já vê um outro aspecto aí da obra de Cristo. O Filho, ele também tem as suas convicções ali na sua obra, no seu trabalho. Está escrito, né, que o Filho se revela a quem ele o quiser. Ou seja, esse texto está mostrando o Filho exaltado de Deus em sua glória. E por isso a gente poderia pensar mais uma vez que tamanha santidade, e isso pressupõe a justiça de Deus, poderia nos manter afastado dele, pela sua severidade conosco. Mas não. Olha o que ele vem logo em seguida nesse texto a respeito do Filho. Olha o que Jesus faz logo em seguida em que ele fala de todo o seu poder e glória. Ele vem e diz aquele famoso texto, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, a divindade, a glória de Cristo, ela não pressupõe separação, ela não pressupõe severidade. Na verdade, é o oposto, pressupõe a humildade e a mansidão de Deus para com seu povo. Assim, todo pecador que for até ele pode provar da sua compaixão. Isso é uma das partes mais belas aí que a gente tem que se lembrar da palavra de Deus. Cristo, mesmo santo, poderoso e glorioso que ele é, ele olha para o seu povo com mansidão e humildade e o chama até ele. Você está cansado e sobrecarregado? Venha até mim e eu vos aliviarei. Mas a gente também vê isso no Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Em todas as obras de Cristo na terra, a gente vê que o Espírito Santo está envolvido. Por exemplo, no nascimento de Jesus, quem gera Jesus no ventre de Maria? O Espírito. No batismo, quem é o símbolo do comissionamento de Jesus? É o Espírito que desce a ele como pomba. No início do ministério de Jesus, ele começa atribuindo a ele um texto muito específico do Antigo Testamento. Isaías, quando diz assim, a gente às vezes até canta, né, esse cântico. O Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para libertar cativos. Jesus, ele se coloca como o cumpridor desse texto. Inclusive, até para comentar a respeito disso, muitas vezes a gente canta, né, aquele cântico, né, o Espírito do Senhor e tudo mais, que fala, ele nos ungiu. Na verdade, esse cântico está errado nesse ponto, porque nós não fomos ungidos para fazer isso, foi Cristo que foi ungido. Ele atribui a ele, não a nós. Mas nós, em contrapartida, a partir daquilo que Cristo faz por nós, nós somos instrumentos de Cristo para libertar cativos também. Mas o ungido é ele.
Ou seja, o Espírito em tudo que Cristo fez o acompanhava e o dispunha a fazer. Ou seja, o Espírito deu poder à natureza humana de Cristo para que ele fosse canal de misericórdia para com seu povo. E Goodwin ele conclui: Cristo tem o Espírito na maior medida que a natureza humana é capaz. E se o mesmo Espírito que estava com ele sobre a terra ainda habita com ele nos céus, então a sua disposição de compaixão e misericórdia estão dispostas ainda mais intensamente nele hoje. Então a gente pode ter essa certeza de que Cristo ele se compadece do seu povo, mesmo hoje. Deixa eu finalizar com alguns incentivos a nós a partir disso. Eu falei que era um texto um pouco abstrato, né, para tratar das emoções de Cristo pelo seu povo. Às vezes também a gente não dá muita atenção para isso, né? A gente gosta de coisas mais fáceis de entender, coisas mais simples logicamente, porque emoção não é algo simples, né? É algo abstrato mesmo de tratar. Mas a gente tem que lembrar de alguns incentivos a partir do estudo do coração e da afeição de Cristo por nós. Goodwin diz assim, 4 coisas que a gente tem que se lembrar. Primeira, o coração compassivo de Cristo nos garante os maiores incentivos contra o pecado. Sabemos que Cristo não descansa o coração até que todos os nossos pecados sejam removidos. Isso deixa mais piedoso do que irado, mesmo odiando os nossos pecados. Primeira coisa é essa. Cristo ele se compadece de nós e o seu incentivo é em retirar o pecado de nós, para que nós possamos ser piedosos como ele foi. Segunda coisa, não importa a acusação, a tentação ou a miséria que estejamos passando, o sofrimento que estejamos passando, sabemos que Cristo também suportou tudo isso e que seu coração se movimenta para dar alívio em nossas aflições. Quando você estiver sofrendo, lembre-se que Cristo, ele sofreu por você para que em algum momento você pode ter certeza que será plenamente aliviado de todo o seu sofrimento. Terceiro incentivo que Goodwin nos traz aqui. O pensamento de quanto afligimos o coração de Cristo com o nosso pecado e com a nossa desobediência tem que ser o maior incentivo nosso contra o pecado. O que eu quero dizer com isso? Quando você falha com alguém e você percebe que você falhou, às vezes a nossa consciência fica pesada, né? A gente fica meio culpado, né? Pô, eu errei contra alguém. Mas quando você erra contra alguém que você ama ou que te ama muito, a culpa fica ainda muito pior, fica muito mais aflorada na nossa mente. A gente fica pior, fica mal por causa disso. É isso que ele está dizendo aqui. Saber que Cristo nos ama e se compadece de nós tanto quanto ele o faz, tem que ser um incentivo que a gente tem que ter contra o pecado. E por fim, quarto incentivo. Em todas as nossas aflições e momentos de miséria, quando todos os humanos não conseguem consolar, sabemos que temos um amigo que vai nos ajudar, ter piedade de nós e nos socorrer. Esse é Cristo nos céus. A gente pode lembrar que a gente sempre tem pelo menos alguém que olha por nós. Quando a gente estiver se sentindo sozinho, desamparado, a gente tem que se lembrar de Cristo. Nós temos alguém que está conosco. Meus irmãos, a gente deve sempre confiar que o nosso Salvador, que é cheio de compaixão por nós, ele está assentado no trono no céu, sim, mas ele nos ama. E a gente deve ansiar pelo dia em que estaremos diante da beleza do seu coração. Ansiar pelo dia em que nós veremos e estaremos inundados nesse amor. E eu vou dar uma ilustração final para aquecer o nosso coração.
Conta-se uma história de um jovem chamado William Montag, não sei como é que diz. E esse jovem, aos 10 anos de idade, ele foi acometido com um problema no olho e ele ficou cego. E aí ele continuou vivendo a vida dele. Foi para a faculdade, estudou. Na faculdade ele encontrou uma jovem, filha de um almirante. Eles começaram a conversar, rolou um romance, evoluiu. E então eles estavam prontos para se casar. Pouco antes do casamento, surgiu ali um médico que viu o problema dele e falou: eu acho que eu consigo resolver isso daí. Vamos fazer uma cirurgia? E pouco antes do casamento, ele topou essa cirurgia sem garantia de que ele voltaria de fato a ver. Só que ele disse para o médico assim: está próximo do meu casamento. Se eu voltar a ver, a primeira coisa que eu quero ver é minha noiva no altar. E então ele fez a cirurgia e ficou vendado até o dia do casamento dele, ficou com as bandagens. E então no casamento a sua noiva estava entrando, o seu pai se levanta, o pai dele, né, se levanta, vai atrás dele e começa a remover as bandagens dos olhos dele. E quando ele tira a última bandagem e ele abre os seus olhos se enchem de luz e a primeira coisa que ele vê é a sua noiva. E em meio a lágrimas, ele apenas conseguiu dizer uma coisa: você é muito mais bela do que eu jamais imaginei em todos os meus sonhos. E eu quero dizer que algo assim vai acontecer conosco quando glorificados a gente estiver e o véu da nossa não glória, vamos dizer assim, nesse mundo tiver retirado e a gente vai enxergar Cristo não mais em parte, mas totalmente como nosso Salvador, que nos ama, que intercede por nós e que é o nosso amigo e Senhor. A gente vai poder contemplar plenamente o grande amor e a beleza do coração de Cristo. Se aqui a gente vê o amor de Cristo como vendados, imagina quando nós estivermos de fato ao lado do nosso Senhor nos céus. É isso que a gente tem que almejar. Amém? Vamos orar? E em seguida, se alguém quiser completar, dizer algo, fica à vontade. Senhor, obrigado a Deus por esse estudo. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande compaixão e ternura pelo seu povo. Ó Deus, o Senhor é Deus santo e glorioso, mas escolheu ainda assim olhar para o seu povo e amar a esse povo rebelde, muitas vezes que erra e que não obedece da maneira que deve ser, mas ainda assim o Senhor continua a amar o seu povo, aqueles a quem o Pai o deu, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor porque nós sentimos e podemos sentir todo esse amor e afeto que o Senhor tem por nós e que a nossa resposta a isso se traduza em adoração, em comunhão, em obediência ao Senhor. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.